Ignore meu chamado, se quiser continuar dormindo. Neville Goddard. Vídeo patrocinado por Gratitude Life, um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Começamos a leitura de hoje com o 8º capítulo de João, onde Jesus é questionado por falar de Abraão como se conhecesse, mas por sua idade seria impossível que fossem contemporâneos. E Jesus assim respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia é um registro de estados espirituais eternos, pelos quais todas as almas devem passar. E esses estados começam em Abraão e terminam em Jesus. Mas Abraão e Jesus são apenas nomes dados a alguns desses estados. É importante distinguir isso. O que importa na Bíblia é o estado espiritual que ela descreve, e não o nome humano que representa esse estado. A Bíblia é endereçada para sua alma, e essa não pode se apegar a personagens que já se foram. O que é eterno não pode se alimentar do que é passageiro. De novo, o que é eterno não pode se alimentar do que é passageiro. E não interessa para sua alma saber se Jesus ou Abraão foram mesmo pessoas de carne e osso. Para a alma só interessa saber dos estados espirituais que esses nomes representam nas Escrituras. Mas o ser mortal quer saber do que é mortal. Enquanto você procurar por um princípio ou por um fim, nunca vai encontrar a imortalidade. E vai continuar a se divertir nesses jogos de tentar descobrir onde está enterrada a Arca de Noé, ou por onde passou Jesus em forma de homem. Ninguém conhece os verdadeiros escritores dos livros que compõem a Bíblia. Não importa quem sejam, Marcos, Lucas, Mateus, João, fossem quem fossem, estavam escrevendo sobre si mesmos, e não sobre o que presenciaram como homens, mas sobre o que presenciaram como almas, cientes de sua condição eterna. O que quer que seus personagens tenham dito foi colocado lá por seus próprios autores. E as histórias se parecem não porque são relatos de fatos reais, mas porque descrevem estados eternos que se repetem dia a dia na minha vida e na sua. E como aconteceu com Jesus ao dizer que já existia, mesmo antes que Abraão existisse, quando alguns tentaram lhe apedrejar, o mesmo pode acontecer comigo hoje. Mas a pedrada que posso levar por dizer a verdade não virá na forma de uma pedra exatamente, e sim na forma de uma crítica mais voraz ou até de um insulto. Mas a verdade não pode se calar. E aos que querem continuar dormindo, basta que ignorem minhas palavras. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Cristo que disse isso é o mesmo que repete isso através de mim hoje. É uma consciência eterna que está sempre a despertar quem quer ser despertado. E como disse e repito, aos que querem continuar dormindo, basta que ignorem minhas palavras. Tomemos como exemplo o livro de Gálatas, onde são relatadas as 13 cartas de Paulo. Essas 13 cartas foram escritas, distribuídas, praticadas e chamadas de Evangelho pelo menos 20 anos antes dos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João terem sido escritos. E nessas cartas, Paulo assume aquele conhecimento como seu, ao chamá-lo de meu evangelho, e dizendo que não recebeu de homem nenhum, e que nenhum homem terreno lhe passou aquele conhecimento, mas que o recebeu sim por revelação divina do próprio Jesus, ou da consciência elevada que recebeu o nome de Jesus. E Paulo então conta que Abraão tinha 2 filhos, um com uma escrava e outro com uma mulher livre. O filho da escrava foi concebido no pecado e o outro pelo matrimônio. Isso é uma alegoria para descrever estados emocionais. Sara é a mulher livre e Agar a escrava. Essas 2 mulheres são representações de pactos que todos fazemos uma ou mais vezes na vida.
Minha mãe não se chama Agar, e é pequena a possibilidade de que a sua também tenha esse nome. Mas toda mulher que tem um filho, dentro dessa simbologia de Paulo, é representada por Agar. O filho ou filha de Agar pode nascer num palácio cercado de toda a riqueza e ainda assim se sentir um escravo ou filho de escravo. Somos como o filho de Agar. Nosso pai é rei, mas pelo nascimento estabelecido na carne, fomos condicionados a um estado de escravidão. O Novo Testamento descreve a árvore genealógica de Jesus, chamando-o de o filho de Davi e o filho de Abraão. Ora, se a história de Abraão é uma alegoria, então a de Cristo também é, porque o começo deve ser igual ao fim, e vice-versa. Da semente de cenoura deve brotar uma cenoura. Se o pai de um personagem é fictício, o filho também o deve ser. Não entendendo assim, muitos quadros são pintados retratando esses personagens que na verdade são representações de estados psicológicos, aos quais todos nos submetemos, uma ou mais vezes em nossas vidas. Quando eu digo eu sou, na verdade estou dizendo nós somos, porque somos o Deus fragmentado e que juntos formamos o Deus único. Deus está fragmentado em nós. Isso mesmo. O único se tornou os muitos, que somos nós. Eu concordei em vir para esse mundo, e você também. E esquecemos quem somos de fato, para que o jogo ou o drama se torne ainda mais real. Todos devemos lutar essa boa batalha. Quando Jesus diz, através de Paulo, que antes que Abraão existisse, eu sou, ele está voltando para o início do jogo, onde o todo se individualizou através de mim e de você e de todos nós. Mas não se perca nessa ilusão que é o tempo, porque o jogo começa e termina todos os dias, num abrir e fechar de olhos, no anoitecer e amanhecer. Porque esse começo não está perdido lá no passado estático. Ele acontece todos os dias, porque o Eu Sou é o nome do jogador único, que será conhecido por todas as gerações. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Neville ou Anderson existissem, eu sou. Antes que você que me ouve existisse, eu sou. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Mais informações na descrição desse vídeo.